Oi, pessoal. Antes de começar o programa, 2 recadinhos. Eu participei de 2 podcasts essa semana. O primeiro foi o Fermata Podcast, número 95. Toda forma de amor. Pintando no logão. Nesse podcast, eu fui convidado para contar uma história e conectar uma música com essa história. Assim que eu falei uma história sobre meu pai. Tá bem legal, tá bem bacana e tudo mais. Eu tentei até concatenar os fatos da música com a história do meu pai. E foi bem legal. São várias histórias de várias pessoas. Também tem o Doug Lira, tem o Garoto Vaca do Chorume. Tem uma galera bem legal lá. E o outro podcast é o Papo Delas. É o podcast da Cafeína, que também edita o nosso Refogado aqui. E ela tem um podcast faz muito tempo, um podcast bem famoso. E ela me convidou pra falar de comidas de festa. E ela não só me convidou, ela me convidou pra me agredir também. Se vocês querem saber como ela fez isso, ouçam o podcast do Papo Delas número 36, Comidas de Festa. Eu vou deixar os 2 links lá na página do Refogado, no link desse podcast aqui. E uma coisa que eu tava percebendo, eu tenho 54 episódios e eu nunca recebi um e-mail de vocês. Tudo bem, geralmente a interação é com o Twitter ou o Instagram. Mas, gente, porra, um e-mail? Ou eu tô velho demais? Não se manda mais e-mail e eu não sei. Bom, tá bom. É isso aí. Vamos lá, vamos ouvir o programa com a Carla, que tá bem legal. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Então, ouvintes, hoje nós vamos bater um papo com a Carla Soares. Ela é autora do site outracozinha.com.br, onde ela aborda nossa relação com a comida. E ela é jornalista da Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em comunicação. E agora vive no Paraná. Então, Carla, dá o seu oi pro pessoal e explica um pouquinho da sua biografia. Tá bem. Oi. 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 Bom, na verdade, então eu me formei em comunicação social, né, como você estava contando, e eu trabalhei muitos anos como professora universitária. E depois de um período em que eu passei morando no exterior, a gente voltou, eu e meu marido, a gente voltou com bastante vontade de experimentar viver em outro lugar diferente. Sim. E aí a gente acabou... Ele estava terminando o doutorado dele, ele fez concursos públicos e ele acabou passando aqui no Paraná e a gente veio para cá. E aí eu vim com uma proposta de fazer alguma coisa diferente também do que eu fazia, porque eu já estava bastante esgotada por essa vida da cidade grande e a forma como também o ensino superior é conduzido, que esgota bastante a gente e tudo mais. Então eu vim aqui para fazer coisas diferentes mesmo. E aí eu comecei a escrever. A escrita é uma coisa que sempre teve dentro da minha vida, tanto na parte acadêmica, né? Porque, enfim, fui para a área do jornalismo e tudo mais. Sim. Mas aí eu comecei a trabalhar com uma escrita muito mais livre, né? E com uma temática que me agrada muito, que é sobre comida. E que, na verdade, ela já estava entrelaçada, assim, em muitos lugares da minha vida. Porque no meu mestrado eu trabalhei com corporalidade, que não é uma coisa tão comum, assim, na comunicação. E depois eu também já tinha feito um curso de cozinheiro no Senac. Legal. Pensei, numa época, em mudar de carreira, não ser professora e trabalhar com cozinha, né? Sim, sim. E aí descobri que, na verdade, o que eu gostava era de escrever muito mais do que esse fazer profissionalmente, né? Da cozinha, assim. Claro. Eu queria mais pensar sobre isso e escrever sobre isso. E aí comecei a fazer isso com Outra Cozinha, né? Foi isso. Muito legal, né? E Outra Cozinha tem uma pegada bem... Pô, acho que filosófica, né? Não é só aquela questão do escrever o relato, aquele o jornalismo hard, né? Sim. Eu gosto muito desse... É bem menos lance. Isso, na verdade. Eu nunca atuei como jornalista especificamente, né? Eu era uma acadêmica e, na verdade, assim, eu dava aula de coisas muito teóricas, inclusive. Eu dava aula de teoria da comunicação, metodologia científica, planejamento de comunicação. Eram coisas que a minha atuação nunca foi muito com essa pegada jornalística, informativa mesmo, né? Legal. Então, mesmo quando eu escrevo alguma coisa que é informativa, na verdade, eu tô sempre
perpassando ela por alguma coisa que é da poesia ou de uma sensação de uma vivência um pouco mais lenta também. Eu acho que tá sempre muito presente, que é o que você tá falando aí de filosófico, né? Um pouco. Legal. Eu acho que o intuito é esse mesmo, assim. Eu acho que o que eu sei fazer é contar histórias muito mais do que, assim, informar pessoas, né? Eu não sou nutricionista, eu não sou botânica, eu não sou agrônoma, né? Eu sei contar histórias, então eu tenho que fazer isso de um jeito interessante. Bacana. Muito legal. E eu vi que você separa alguns tópicos do seu site como aquele autor, o que criou o Cooked, o livro que depois virou a série, né? Michel Pollan. Aham. Eu acho muito legal. Eu adoro eles. Na verdade, assim, até não é nem por causa dele que eu separei as coisas em terra, fogo, ar. Eu também tenho uma pegada que eu gosto muito também de tarô, dessas coisas. Então... Opa, estamos falando com a pessoa. Estamos em casa, então. Então, assim, eu gosto muito de pensar essa relação com os elementos e dessa complementaridade, né, das coisas. De que, sei lá, assim, não dá pra ser essa coisa só hard, por exemplo, lá na parte onde que eu tô falando que eu chamei de terra, né? Uhum. Terra, eu tô falando do fazer dentro da cozinha, então, às vezes eu tô ensinando sobre como que você vai usar um determinado ingrediente que não é muito convencional, né? Ou coisas que a indústria ensina pra gente que só a indústria que vai fazer perfeitamente, como que a gente pode reproduzir determinadas coisas em casa, né? Então, por exemplo, sei lá, como que faz um molho de mostarda? É difícil a gente ver pessoas que vão fazer um molho de mostarda, tendo tanto molho de mostarda disponível na prateleira do supermercado. Verdade. Mas... Então, quando tá na parte da terra lá, eu tô falando desse fazer prático. Uhum. Mas eu acho que se a gente fica só nesse fazer prático, a gente perde essas outras dimensões, que é o que eu tô chamando de água, né? Que é o lugar do emocional, do sentimento, né? De como que essa relação se estabelece com esse fazer prático, ou do fogo, que tá no lugar da criatividade, né? De como que você vai trabalhar com a criação, que ela não tá restrita só, sei lá, ao cara que é artista, né? Sim. Tudo que a gente vai fazer, ela tem essa possibilidade ígnea, assim, né? De pegar fogo aí, de ser criativo, de ser uma expressão criativa de cada um. Então, assim, eu acho que é chamar a atenção, acho que é um pouco diferente do que o Michael Pollan faz, porque ele traz esses elementos dentro da cozinha, dentro do fazer, né? Ele traz tudo pra terra. Ele traz tudo pra terra, exatamente, ele traz tudo pra terra, a verdade é essa, ele traz tudo pra terra. E aqui eu tô falando de outras dimensões, porque a comida não tá uma coisa separada da vida cotidiana mesmo, né? Sim, verdade. É uma coisa que a gente faz todo dia, né? É uma coisa que a gente precisa comer todo dia. Se a gente precisa comer todo dia, é bom inovar, é bom você repensar, é bom você se envolver com isso. É uma relação profunda e de dependência, né? Da continuidade da manutenção da vida. Então, Exato. Assim, não é algo que você dá pra você escolher e falar assim, eu não quero pensar sobre isso. Não tem como. Não tem como. De fato, não né? tem como. Mesmo se você escolhe assim, eu não vou pensar sobre isso e vou simplesmente comer o que me aparecer na frente, essa já é uma posição também que você tá adotando sobre essa relação com a vida, com a comida, enfim. Sim, né? Comer é política também, né? Comer envolve todas as áreas, todos os campos de... Sim. Ciência e sociais, né? Sim, é muito complexo. Então, vamos direto pro assunto. Punk. Você pode explicar pro nosso ouvinte aqui, afegão médio, como eu, o que é o punk? Vamos lá. Então, punk é um acrônimo, né? Então, uma sigla que a gente usa para falar de plantas alimentícias não convencionais. É uma sigla que foi criada muito recentemente, não tem muitos anos. Eu não consigo lembrar agora se foi 2008... Enfim, foi já dentro dos anos 2000. Então é uma sigla que é recente e ela serve para agrupar um número muito grande de espécies de plantas que as pessoas ou faziam usos tradicionais, mas esses usos são restritos assim, a uma determinada localidade. Então, assim, num lugar as pessoas reconhecem essa coisa como comestível. Mas se você sair dali, elas não sabem que aquilo dá para comer. Sim. Né? Então, por exemplo, eu que sou de Minas Gerais, lá é comum você encontrar um umbigo de banana, né? Umbigo de banana, ou coração de banana, ou mangará, porque tem todos esses nomes, é aquele pendão que tem do cacho da bananeira. Quando a bananeira solta os cachos de banana, embaixo dele fica um
um tipo de um pendão ali, e aquilo a gente chama de vermelho, né? E com um formato parecido com um coração mesmo. Sim, verdade. Aí se chama isso de coração da bananeira, o umbigo da bananeira ou mangará. Eu posso fazer um pause rapidinho? Pode. Quando eu era criança tinha muitas bananeiras onde eu vivia. Corria a lenda entre a molecada que se a gente arrancasse aquilo, a bananeira morria. Porque era o coração da bananeira. Olha só. Que legal. Que legal. Essa eu nunca tinha ouvido. Coisa de criança. Não, mas bacana. E na verdade a gente tem que arrancar aquilo, né? Você sabe disso? Não sabia. Por quê? Quando os cachos já se formaram, né? Porque ali dentro tem as flores da banana. Sim, é uma espécie de flor, né? Isso, é uma flor e ele vai abrindo aquelas pétalas, as flores vão saindo e, na verdade, daquilo ali crescem as bananas ali dentro. Quando tem um certo ponto que é preferível você cortar aquilo, porque ele tira a força das bananas estando crescendo. Ah, claro. Ele não vai soltar mais cachos, entendeu? Ou vai soltar cachos que não vão crescer o suficiente, que a planta não vai dar conta de sustentar aquilo por tanto tempo. Então, o mais inteligente, na verdade, é você cortar depois que ela soltou já uma quantidade razoável de cachos, para que a planta possa concentrar a sua energia para produzir o resto das bananas ali em cima. Sim, é como uma poda controlada mesmo, né? Para qualquer planta. É uma poda controlada. Uhum. Putz, que claro legal. que se você deixar a banana selvagem, ela vai dar do mesmo jeito, mas talvez não dê bananas tão grandes, tão bonitas, né? Sim. Ah, peraí, eu te interrompi nisso. E aí, vocês fazem isso cozido? Isso realmente pra mim é novidade. Vocês cozinham? Isso. A gente tira esse pendão, né? Quando é a hora de cortar ele. E aí a gente tem um preparado especial, porque na verdade ele é bem amargo. Uhum. Então você tem que fazer fervuras sucessivas para poder extrair um pouco desse amargo. Sim. E depois você pode refogar. Olha. Né? Refoga e usa em receitas. E é bem interessante. Então, assim, é uma comida tradicional lá. É muito o pastel de angu recheado com umbigo de bananeira, é uma coisa as pessoas reconhecem como comida. Caramba, né? Cara. Apesar de não ser hoje tão comum assim, né? Não é tão mais achável, mas assim, é uma coisa que mineiro vai entender, mais ou menos goiano vai entender também, né? Sim, tá muito próximo ali, é bem regional. Mas se você sai dali e vem, por exemplo, aqui para o Paraná, eu já contei para uma diversidade diferente sobre aquilo, de que é comestível. Peço às vezes para trazer para mim e eles ficam muito curiosos, né? Porque aqui não se come, as pessoas não sabem que é comestível. Eu né? tenho até uma vírgula sobre isso, Carla, porque aqui no Chile não tem couve, né? E eu adoro couve. Ah, não? Não tem couve. Então um dia eu tava fazendo uma pesquisa e eu vi, peraí, couve-flor, brócolis são todos parentes. Uhum. Aí eu dei uma olhada nas folhas do brócolis. Eu falei, pera, isso são couves. Uhum. Então eu fui no entreposto comercial aqui, onde é tipo... A referência que eu tenho de São Paulo é o Ceasa, onde vendem as folhas, as frutas, todas as hortaliças e flores pro resto de São Paulo, né? Eu fui no La Vega aqui. Aí um dia eu cheguei e pedi, olha, vocês mantêm as folhas da couve? Aí a moça me falou, não, a gente joga tudo fora. Eu falei, não tem como você me vender um pouco delas, não? Ela me olhou com uma cara, pra que você quer isso? Pra comer. Isso, bem essa cara. Muito engraçado quando você pede algo que as pessoas não estão acostumadas, né? Sim, é muito. E é muito curioso, porque elas também ficam curiosas por isso. Elas sempre devolvem a pergunta, né? Assim, de por que você tá usando isso? E elas querem saber. Eu acho interessante isso, assim, de ver como que desperta curiosidade isso. De fato. Mas e aí, você conseguiu? Eu consegui e, de fato, é couve. É couve. Couve. É bem parecido. É isso mesmo. E tem outras, assim, que são muito parecidas. Eu contei outro dia. Eu contei para uma amiga e depois eu publiquei isso também. Que a chicória, o almeirão, são a mesma planta também. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas não sabem aonde comprar chicória porque não tem chicória no lugar e tal. Aí, almeirão é a mesma planta, na verdade. São cultivares diferentes que que a gente foi selecionando ao longo do tempo para exibirem uma característica genética um pouquinho diferente, mas em essência é a mesma coisa, é a mesma espécie mesmo. Né? Sim, verdade, né? Tem muitas plantas que são bem próximas, bem parentes, a gente nem imagina, né?
Então, o punk, ele sobrepassa por essa questão regional e talvez até capitalista também, já que... Isso. Eu ia continuar falando porque, na verdade, assim, essa é uma faceta, né? Quando a gente fala sobre pegar plantas que num determinado local elas são conhecidas, são usadas, mas em outros locais elas não são reconhecidas como comida, é uma faceta. Mas a gente também tem outros tipos de plantas que estão agrupadas dentro desse nome que, às vezes, nem são tão usadas assim, nem são tão conhecidas. Algumas delas, por exemplo, são plantas que são espontâneas, que a gente chama de espontânea porque, na verdade, tem uma reserva de sementes no chão, né? No solo. Sim. O vento leva e tudo mais. Então, tem uma diversidade de plantas aí que nascem, por exemplo, na calçada e tal, etc., que elas são plantas comestíveis, né? Uhum. São plantas que a gente tende a ver e pensar nelas como plantas que são invasoras, que são ervas daninhas, e, na verdade, tem daninho nenhum, né? Sim. Daninho pra quê? Daninho pra quem? Que ótica que é essa que a gente tá olhando para dar esse nome em específico, né, de ervas daninhas? Porque, na verdade, muitas delas são comestíveis, saborosas, né, enfim. Então, também entram dentro dessa categoria, né, de plantas que a gente poderia se alimentar delas, mas que a gente não tá fazendo uso delas. Nem comercial, nem alimentício, nenhum tipo de uso. Isso. E aí você tava pontuando sobre também a relação aí com o capitalismo e tudo mais, né? Sim. E aí, claro que tem uma relação com isso, porque o que a gente estava falando aqui das espécies, né? De como que o brócolis, a couve-flor, a couve, são todas... O repolho também é a mesma planta. O repolho também, verdade. Do Brassica oleracea. Então, todas essas espécies, né, que é uma única espécie, na verdade, né, a mesma planta, ou a chicória e o almeirão e tudo mais, mas não só isso. A sigla tem esse intuito de chamar a atenção também um pouco para que a gente perceba o quanto que a alimentação da gente é uniforme e é pouco variada. Menos do que o que a gente imagina. Verdade. Né? E pré-determinada também, né? Pré-determinada também. Então, assim, eu imagino que você aí no Chile deve achar mais ou menos as mesmas coisas que você achava quando morava no Brasil, de legumes. Apesar de não ter couve, e eu tenho certeza que uma ou outra coisa diferente você tem acesso, mas de uma maneira geral eu imagino que são os mesmos ingredientes que você tem, não? As bases mudam um pouco, mas as bases são as mesmas, né? Acho que a quantidade do que você usa como base é que difere. Por exemplo, a base da alimentação chilena é o milho, né? A batata. Uhum. E se come muito abacate aqui, né? Se come bastante abacate. São culturas, mas são coisas que você se encontra em qualquer lugar. Isso. E uma coisa engraçada sobre as plantas, uma variedade gigante de alfaces. E pouquíssimas variedades de verduras que você pode cozinhar, como a couve e a escarola. Aqui você acha a acelga. E é isso. E agora, o que chamam de... Bom, desculpa o meu inglês nórdico aqui, Carla. O kale ou kale, que é um parente da couve, só que é aquele chinês, que é todo enrugadinho, né? Aqui agora é de moda, agora tem bastante também. É isso que eu ia falar, que é um modismo, né? E que tá chegando no Brasil também. Então, é uma que também vai invadir. Aparecer por aqui. Vai invadir aqui também. Né? Mas, independente de mudar a base, né, que aqui é o arroz e o feijão, e aí, por exemplo, a batata e o milho, são coisas que os elementos são os mesmos, né? A distribuição deles pode ser diferente, o que você vai fazer com o milho aí é diferente, e eu suponho que tenha mais variedades de milho aí também do que a gente encontra aqui. Provavelmente você deve encontrar milhos mais doces. É um pouco, mas o milho que eles usam é bem parecido em geral, né? Que eles usam é bem parecido com o do Brasil. Onde tem uma bastante variedade que eles usam sempre é o Peru, né? Porque provavelmente também o que tem de plantação aí no Chile deve ser de transgênico, como do Brasil, talvez, não? Provável. Então é bem provável que a variedade é única, é uma só, e você tem pouca variedade no sabor também, né, nesse caso. Mas isso, se a gente tá conversando aqui de Brasil e de Chile, mas sei lá, se a gente fosse para qualquer outro país, né, sei lá, eu já passei um mês na Tailândia, por exemplo.
Olha só. As bases são a mesma coisa também, né? Você chega lá, tem tomate, tem arroz, tem muitos elementos que se repetem. Então, no mundo inteiro, em qualquer lugar que você existe uma uniformidade. Bom, a Tailândia ainda é um país tropical, mas aí, e se eu pensasse assim, sei lá, e se eu fosse para a Suécia, né? Uhum. Aí você chega na Suécia, o que tem na Suécia? Na Suécia tem batata, na Suécia tem manga. Caramba, manga? Porque eles importam do Brasil. O grande exportador de manga do mundo um dos grandes é o Brasil. Às vezes eu compro manga do Brasil aqui. Pois é. E não então, são os melhores, infelizmente. Porque ela também, atravessar um pedaço de chão desse, tem que ser uma manga colhida verde, fora de época e etc, né? Então, acaba que não chegam as melhores. Então, assim, é muito curioso que em tantos lugares tão diferentes, que tem climas muito diferentes, que tem sazonalidade diferente, sei lá, né? Posso estar no verão aqui e no inverno na Suécia e nos dois lugares ter manga, né? É muito doido isso. É verdade. Isso vem muito da globalização, né? Sim. Então, de uma globalização e do agronegócio também, né? Que é a mesma lógica de produzir Ford T, entendeu? Sim. Né? Que só pode produzir carro preto do início lá da Revolução Industrial, né? Assim, sim. É a mesma lógica. O interesse do agronegócio é produzir mais do mesmo, né? E não uma diversidade de coisas. Claro. Então, isso chama atenção pra gente de que nós não comemos mais comida que é local, nós cada vez mais desvalorizamos coisas que são produzidas localmente e conhecemos pouco daquilo que tem, sei lá, no nosso quintal, entendeu? Claro. Então, além do punk ser uma boa alternativa para alimentos, ele vem até de um processo de decolonialização. Basicamente, perdemos vários alimentos que nós tínhamos como... agora podemos falar como brasileiros, digamos assim. Uhum. Como outros países também perderam vários alimentos por um processo de homogeneização de cultura. Sim. Perfeito, é exatamente isso. Acho que esse é o principal aspecto, assim, né? Né? Não só elementos que são brasileiros, porque também não tem a planta certa, né? Assim, a gente, pela globalização também, a gente tem um trânsito de sementes gigantesco desde 1500, né? Certo. Então, você pensar, por exemplo, pensar uma plantinha espontânea que é muito comum e que as pessoas vão reconhecer, assim, como nos jardins e tal, o dente de leão. O dente de leão não é uma planta brasileira, ele é uma planta de origem europeia. Certo. Então, ele chegou aqui a partir da colonização, né? Claro. E ele espalhou no mundo inteiro, tem dente de leão em qualquer país do mundo. Uhum. E a gente não faz uso muito sistemático dele como uma planta alimentícia. Mas ele nem tinha ideia que era. Ele é uma verdura bem amarguinha. Uhum. Uma ótima verdura que você pode fazer refogada, já que você não tem aí tantas verduras que podem, né? Ir pra panela, né? Ir pra panela, ele é uma verdura que se presta bem a isso, na verdade. Caramba, legal. Ele pode comer cru também, não tem problema, né? Porque alguns você tem que ter o preparo adequado, né? Do cozimento, o branqueamento, enfim. Sim, e essa não, você pode até comer crua, mas eu acho ela mais agradável quando ela é refogada. Olha que bacana. Eu fazendo o episódio sobre cenoura, eu vi que dá pra você fazer a planta da cenoura refogadinha, ela tem um sabor bem aromático, tipo anis, alguma coisa assim. Muito. Eu acho que ela lembra bastante a cenoura mesmo. Parece um pouco com a salsa, não é muito distante da salsa, mas ela lembra bastante a própria cenoura, mas um pouco mais herbal, sabe? Saquei, olha aí. E eu gosto bastante também, faço bastante uso da folha da cenoura, que é outra coisa que entra ainda, né, como o punk, assim, a cenoura é um cultivo tradicional, é uma planta que todo mundo conhece, em qualquer país do mundo, se você chegar e falar cenoura, tem cenoura, mas a gente não usa todas as partes dela também, né, a gente, na maioria das vezes, despreza, então, as folhas, né, e elas têm uso também. Isso quando as folhas chegam pra gente, porque no geral nem chegam, né? Sim. A gente já vai lá na feira, já tá tudo sem folha, né? Eu tava falando com você de conhecer a cara, né, das pessoas, é outro que... Eu sempre faço esse trabalho, assim, nas feiras, né, de como falar com os feirantes, uhum.
de que eu queria... Você tem como fazer isso? Você tem isso, assim, assado lá na sua propriedade? Então, eu sempre vou nas feiras e pergunto se tem como trazer para mim um molho de cenoura com as ramas. E é um ótimo jeito da gente começar também a mostrar para quem está produzindo que existe um interesse. Ainda que ele seja pequeno, que seja alguma coisa que está crescendo e tudo mais, eu acho que é interessante para eles também perceberem esse interesse, né? É um trabalho de conta-gota, né? Você vai falando... Demais. De um, aí você fala de outro, aí até gerar o interesse desse um, porque antes vai gerar aquela estranheza, como eu gerei naquela feirante que eu pedi as folhas, né? E me olhou como, cara, esse estrangeiro tá muito louco. E eu acho, assim, que é importante contar histórias, porque aqui já aconteceu uma coisa uma vez, teve um feirante que, na época de inverno, tem uma verdura que eu gosto muito, assim, daqui, que é nabiça. Uhum, não conheço, mas vamos lá. Bom, é uma planta espontânea. É literalmente um mato que nasce nos terrenos baldios aqui, que eu vejo bastante. Ele é um tipo de nabo, tá? Um nabo forrageiro, muitas vezes, que é conhecido aqui no Brasil, essa verdura. Uhum. As pessoas plantam isso, principalmente aqui na região sul e no sudeste também, como adubação verde. Em propriedades, e também usam para poder alimentação animal, tá? Uhum. Então, uma planta rasteira, baixinha, ela tem uma folha muito parecida com a do nabo mesmo, mas ela não produz uma raiz tuberosa como a do nabo ou do rabanete, tá? E aí, uma vez, perguntei para um feirante, falei com ele, Valdeci, você tem nabo forrageiro lá na sua propriedade e tal? Ah, eu tenho nabo forrageiro. Traz para mim um óleo, então... Aí aquela cara de curiosidade, mas eles já sabem que eu sou estranha e que eu e que eu gosto das coisas estranhas e tudo mais. Tá bom, vou trazer. Aí na semana seguinte, ele não sabia quanto que eu queria, ele colheu 3 molhos pra mim. Olha. Aí eu falei com ele, não, um só tá bom. Tô satisfeita e tudo mais. Mas enquanto ele me vendia, que eu tava lá na barraca dele, pegando, ele me mostrando quantos molhos que ele tinha e não sei o quê. Tá cheio de freguês circulando ali naquele lugar. Sim. E ele mesmo tá muito curioso com o que eu vou fazer com aquele diacho daquele mato, né? Uhum. E me pergunta, e eu conto pra ele, não, essa verdura aqui, isso aqui é uma verdura, a gente não dá valor pra isso não, mas em Portugal isso aqui se come. Isso aqui é vendido nas barracas de feira, com o nome de nabiça e não de nabo forrageiro, né? Uhum. Nabo forrageiro não tem nada de atraente, né? Quem quer comer nabo forrageiro? Nabiça é bem mais interessante. Então, é vendido, né, na época de inverno, do frio, que é quando essa planta aparece, né, que ela gosta do frio, e é uma iguaria, né? Tem pratos tradicionais portugueses que são feitos com isso. Então, o esparregado de nabiça é um prato português. Uhum. Esparregado é purê, tá? Ah, tá. Então... Obrigado por elucidar isso pro afegão aqui que tá bom difícil. Traduzir, né? É bom traduzir. Então, mas fala com o nome de esparregado, porque... Sabe? Isso já seduz. O que é isso? De que ela tá falando, né? Pois fica aquele negócio, nossa, esparregado, parece um prato tão... Sim, Uau. exatamente, uma coisa elaborada. Enquanto eu tava na barraca dele, acabando de pegar minhas verduras e contando pra eles esses causos e não sei o quê, ele vendeu os outros 2 molhos de nabo. Oxi. Vendeu porque as outras pessoas estavam me ouvindo. E elas paravam e queriam perguntar pra mim o que fazia. E me perguntavam como que fazia, eu explicava como fazia. Uhum. E elas levaram. E não é à toa que eu escolhi este caminho de contar a história também de que, assim, é uma verdura que se vende em Portugal. Sim. Eu sei que é um olhar de descolonização, mas às vezes é difícil fazer esse movimento muito autônomo. Então, quando você fala que alguma coisa também é apreciado lá na Europa... É bem fácil dos outros acharem assim, nossa, deve ser sensacional, então, isso. É verdade. Infelizmente a gente tem essa questão de achar que o que tá fora é melhor, né? Sim. Então, se eles dão valor, então é que tem valor. Exatamente. Mas é que eu acho que a gente precisa começar por algum lugar também, entendeu? Sim, é um primeiro passo. É um primeiro passo, né? Então eu acho que vale a pena, apesar... E é real o que eu tô contando, entendeu? Existe isso realmente, é vendido lá e tudo mais. Se essa é a forma da pessoa começar a abrir um pouco
para experimentar coisas novas, porque não é fácil experimentar coisas novas, né? Certo. Se abrir para novidades não é tão simples assim. Então, se ela tá disposta, se ela tá aberta ali naquele primeiro momento, eu acho que isso abre a porta para ela experimentar outras coisas depois também, sabe? E provavelmente esse seu amigo feirante, ele virou um fornecedor de nabo forrageiro. Virou. De nabiça pro pessoal. Na verdade, assim, aí eu percebi que depois também ele tava tendo um pouco de dificuldade e eu comecei a fazer uns cartões para ele poder deixar lá na banca e ver se ajudava um pouco, né, com a receita escrita e não sei o quê. Justamente para ele aproveitar o nabo que nasce lá na propriedade dele. Então ele tá gerando o seu próprio lucro, o seu próprio sustento da sua família com uma coisa que ele considerava que era um mato, não mais. Exatamente. Zero custo. Sim. Isso é bem e com legal. Um outro olhar sobre as plantas também, né, que estão crescendo então lá dentro da propriedade dele, né? Claro. Verdade. Com uma formação de uma comunidade, porque ele tem uma coisa agora completamente diferente para poder vender. Verdade, né? E ele passa por outras feiras, né? Ele não participa só de uma. Sim. Então ele vai levando essa informação para outros lugares, outros fregueses, e de repente isso vira um negócio. Exato. E eu acho que assim, também vale pontuar que tem uma diferença fundamental, assim, que é o fato de eu estar no interior, né? Eu tô numa cidade muito pequena. Então, assim, esse movimento também de reconhecer punk, né, de conhecer, de falar de plantas que são diferentes, que não são convencionais, ainda não chegou aqui. Sim. Eu tenho noção que São Paulo tá cheio de feira que tá começando a vender essas plantas sem a gente ter que ficar pedindo, me dá uma folha aí do brócolis, né, assim, ou da cenoura, etc. Mas acho que vem também da quantidade de informação que chega em cidades grandes e da quantidade de pessoas que passam por esses lugares. Eu acho que principalmente pela quantidade de pessoas, né? A diversidade de pessoas e tudo mais, né? Então, assim, é uma coisa que é um pouco mais fácil, às vezes, de você conseguir nos grandes centros urbanos. Mas dentro do interior é outra realidade. Aqui você precisa... E assim, acontece que nos centros urbanos também acontece uma outra coisa. Começou a ter uma precificação diferenciada em torno desses vegetais também, né? Claro, aí o negócio fica extremamente caro e você nem entende, né? Porque é uma raridade, então Exatamente. tá aqui... Né? Então as pessoas começam também muita gente fica assim, poxa, mas punk parece uma coisa que é meio elitista. Não tem nada de elitista, é muito pelo contrário. Mas a ideia é que isso já começou a ser cooptado aí pelo capitalismo. Né? O capitalismo ele sequestra tudo. É incrível, cara. Tudo. Então, não é dessa proposta. A proposta definitivamente não é isso. Nós estamos falando das coisas que são abundantes, das coisas que são mato, que nasce sozinha, que não dá trabalho nenhum para ser cultivado, entendeu? Exato. Muito menos que cultivar um pé de alface. Então a ideia do punk, cara, seria mais com você colher e você cultivar. Idealmente, eu acho que sim, né? Eu até entendo que é complicado você falar isso no centro urbano, porque, né, num grande centro urbano, porque, na verdade, você tem ali um deserto de comida, né? A comida é produzida em outro lugar. Sim. Ali não tem lugar de produção de comida. Mas tem a possibilidade também da gente enxergar aquele espaço de uma maneira diferente, né? Da gente começar propostas, por exemplo, de hortas comunitárias, né? Ou mesmo de coleta também. A gente tem muito pavor da cidade, né? Da poluição da cidade. Verdade. É óbvio que eu não tô falando pra você colher uma erva que tá saindo ali do esgoto. Assim, você tá vendo. Por favor, não faça. Mas se quiser, pode. Não é esse nível de radicalismo, mas às vezes a coisa tá na árvore e a gente fica pensando sobre a poluição do ar, que a fuligem dos carros, por exemplo, grudam nas folhas, né, e esse tipo de coisa. Mas eu fico pensando assim, se as pessoas já entraram em depósito de supermercado, pra ver como é que é, em depósito de Ceasa. Não é a coisa mais bonita, não. Não é. Então, assim, higienizar as coisas, a gente precisa... qualquer origem que a gente esteja adquirindo, né, o alimento. Exatamente. Bom, passando pela questão do punk, vamos dizer, né, supor que o nosso ouvinte tá interessadaço. Pô, eu quero comer punk e tudo mais. Aí ele sai lá na Rua Augusta, vê uns matos no meio da sarjeta. Isso é punk e tal. Ele recolhe um pouco desse mato, come e passa mal. Então... Não, é isso aí.
Como as pessoas podem reconhecer o que é punk e o que não é, né? Porque tem coisa que é venenosa. Bom, essa eu acho que é a pergunta que eu mais ouço, assim. Tem vários caminhos, assim, que eu penso sobre isso. Primeira coisa é que a gente tem que lembrar que não precisa ser botânico, não precisa ser agrônomo para poder reconhecer plantas. Sim. Tradicionalmente, a gente sempre teve pessoas que reconheceram e se alimentaram de várias dessas plantas ao longo da história da humanidade. Nós chegamos até aqui sem agrônomos e sem biólogos, e elas conheciam pelo saber tradicional. Né? Por outros caminhos. Então, a primeira coisa que eu digo, assim, não precisa ter esse medo absurdo de que eu preciso ser botânico para poder dar conta disso, assim, na verdade, né? Agora, também não dá pra a gente... Um dos caminhos que a gente tem é de recuperar um pouco desse saber tradicional. Então, às vezes, conversando com várias pessoas que são mais velhas ou que vêm de outras origens que a gente e tudo mais, elas contam sobre como que elas se alimentavam daquelas plantas. Verdade, verdade. Não é raro. Eu tenho até um exemplo disso, Carla. O meu pai a taioba. Só que você não encontra isso em São Paulo mais nas feiras. É raro. Porque a folha é gigantesca também. Acho que é até difícil você conseguir ficar transportando taioba, e é uma coisa que vai perder no mercado, né? Então, uma vez ele até pediu pro meu irmão ir lá na feira perto da minha casa e ele encomendar a taioba, porque tem um pessoal que busca, né? Que tem plantaçãozinha e tal, né? Mas é esse conhecimento do meu pai que faz o meu irmão nem imaginar o que seria a folha da taioba, e quando ele pegar e tomar um susto, que era gigante. Mas é isso, se a gente começa a conversar com pessoas que são mais velhas, elas, por mais que não seja muito longe, né, assim, é uma geração só, 2 gerações só, mas teve uma mudança gigantesca no sistema alimentar dentro desse intervalo. É radical. Então, radical, de uniformização, de desaparecimento de espécies, de coisas que eles comiam na infância deles e que não existe hoje, é muito difícil de encontrar. E às vezes nós estamos falando até dessas espécies que são espontâneas, sabe? Assim, o caruru é um deles, assim. O caruru é um parente do amaranto, inclusive, que, né, é consumido, depois entrou em moda, o cerealzinho e tudo mais, mas ele é uma verdura também, né? E é uma planta espontânea que dá de norte a sul do Brasil, você acha em todas as regiões, e é uma verdura comestível, agradável, que tem um sabor picantezinho parecido com o do espinafre. O caruru, ele aparece em receita naquele livro classicão da Dona Benta, sabe aquele livro? Ele aparece lá. Ele aparece receita com essa verdura. Quer dizer, esse livro tem o quê? Uns 70 anos, mais ou menos, que ele já foi publicado? Deve ser isso. Acho que sim. Então, assim, em 70 anos, isso era alguma coisa que se comia. Sim, né? Verdade. Que era comum. E uma coisa que a gente pode até fazer o link, até com o seu site, o seu modo de ver e relatar as coisas, né? Muitos desses alimentos, eles vão aparecendo até nas músicas, na poesia, na arte, né? Vão mesmo. É um recorte de época também. Então, por exemplo, a gente falou... Eu falei outro dia da Jurubeba, né? Que tem a música do Gilberto Gil e Jorge Benjor. Gil e Jorge. Isso. Ele canta da Jurubeba, né, também. Que também é uma coisa que se conhece mais na região do Cerrado, mas saindo dali nem tanto, né? Sim, já. Verdade. Tem um uso. Mas enfim, então uma das estratégias é essa, né? Começar a conversar com pessoas que têm vivências diferentes da gente, Sim. né? Os feirantes, às vezes, também, eles reconhecem muitas das plantas. Às vezes eles não sabem que são comestíveis, às vezes eles sabem, mas também não falam porque tem vergonha. Né? Porque tem um certo estigma por trás dessas plantas, porque dá uma sensação de que assim, o que é valorizado é aquilo que está sendo vendido no supermercado. Verdade. O resto é planta de quem não tem mais nada para comer. Sim. Elas foram ganhando esse status ao longo do tempo, né? Caramba. Não é que é assim. Aí fica essa questão de, isso é coisa pra pobre. Vamos colocar aqui, vamos tirar o elefante da sala. Na verdade é uma coisa muito doida, porque é uma coisa pra pobre e é uma coisa pra rico, né? Olha como é que tá totalmente amarrado com a economia, né? Porque de repente era uma coisa pra pobre que ninguém comia, aí você joga nos centros urbanos, nas feiras, com um preço exorbitante, agora é só pra rico. O capitalismo sequestrando as narrativas. É muito doido.
muito doido. Cara, é muito doido. É muito doido mesmo, saca? Porra, que legal, que legal. E você tem algum material de punk pra recomendar? O seu site tem bastante coisa, né? Então eu mesmo já recomendo. Você quer saber mais de punk? Vai lá no outracozinha.com.br, que lá tem muito material sobre isso. Mas você tem mais outros materiais pra recomendar para os nossos ouvintes? Tem o livro do Valdeli Knupp, né? Que é tipo a bíblia das punk. Né, que ele tem mais de umas 300 espécies, umas 360 espécies que são bem documentadas, tem fotos e tudo mais. É bem bom para poder reconhecer, ajuda bastante, as fotos são realmente boas. É importante, né, ter foto. É o principal catálogo que existe hoje em língua portuguesa. Mas existem muitas fontes também em outras línguas. E Sim. várias dessas plantas são essas plantas que eu falei com você, são plantas globalizadas, né? Que as sementes viajaram o mundo inteiro e que, na verdade, estão em todos os continentes. Estão assim. por aí. É importante você ter até essa base globalizada e também ter os punks regionais, né? Como você mesma Sim. disse. Eu acho que o punk aqui do Chile vai ser em base diferente do punk do Brasil. Até pela questão climatológica. Com certeza. Né? Com certeza. Eu gosto muito também do blog das mídias sociais. Ele tem trabalhado mais nas mídias sociais do Guilherme Ranieri, do Matos de Comer, que é outra pessoa que escreve sobre isso, que eu gosto bastante. O Guilherme, ele tem um enfoque, ele tem uma outra formação, né? Então, assim, ele ajuda muito nesse reconhecimento das plantas. Que, por exemplo, não é uma coisa que eu faço tanto, assim, no meu blog, né? Legal. Eu não trabalho tanto com essa ideia, assim, de, tipo, você pegar... Como é que você sabe que isso é uma taioba e não um inhame, né? A folha do inhame é muito parecida com a folha da taioba. Uhum. Tem uma borda ao longo de toda a folha, o caule, ele se insere no meio. Quer dizer, eu não fico fazendo tanto esse trabalho dos marcadores botânicos, né? De que você separa espécies. Mas ele é um cara que faz muito isso e faz de uma maneira muito legal, assim, muito acessível, sabe? Puta, legal, legal. E a Neide Rigo também, né? Que é referência também aqui no Brasil. Poxa, bacana. Né? E aí, Carla, nos faltou falar mais alguma coisa sobre o punk que você diria pros nossos ouvintes aqui, pra mim, porque eu tô aprendendo pra caramba, eu tô doido pra falar alguma coisa aqui, quando passar a pandemia, lógico. Eu acho que, assim, é sempre cultivar um olhar que é muito local mesmo, de perceber também o que tem de abundante na sua localidade, né? É difícil, às vezes, falar exatamente para todo mundo. Por isso, assim, eu não tenho, por exemplo, a mínima pretensão de conseguir falar muito sobre as coisas do norte do Brasil, porque elas estão muito distantes de mim mesmo, né? É um localismo até na informação que a gente tem que começar a construir. Uhum. E eu acho que é um olhar, né, que tem que ser construído, de você perceber o que é que está no seu entorno, né, de ter essa curiosidade um pouco, né, de outras possibilidades, mas que cada um que tem que ir cultivando mesmo, né? Muito mais do que achar que é ir lá na feira e encontrar essas coisas diferentes aqui, fazer, né, uma comida diferente. Acho que o mais importante é o olhar de abundância mesmo para essas coisas. Cara, muito legal, muito legal. Eu agradeço demais o papo contigo, Carla. Foi bem legal. Imagina, eu achei muito bom. Foi bem esclarecedor e divertido. Foi bem legal mesmo. Muito bom. E faz o seu jabá. Onde a gente pode encontrar você, seus conhecimentos, descobrir como fazer o tahine de verdade. Tá bem. Bom, então eu tô no outracozinha.com.br. Lá eu publico as coisas no formato de blog mesmo, com essa pegada um pouco mais assim poética e tudo mais, mas tem muita receita também, tem muita coisa para você fazer. Como é que eu posso usar aqui a folha de cenoura? Ou como é que eu posso usar aqui a tansagem? Enfim, nas minhas redes sociais também eu uso @outracozinha, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Então, ouvintes... eu tenho uma newsletter também. Eu tenho uma newsletter também que dá para assinar dentro do meu site, que eu mando textos também um pouco mais filosóficos mesmo, dessa relação com a comida da gente. Então, quem quiser assinar também, dá para assinar lá dentro do site do Outra Cozinha. Belezinha. Então, ouvintes, até semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem e-mails nas minhas redes sociais, mandem mensagens pra Carla, mande qualquer coisa, mandem comida também. A gente tá precisando.
Então, Principalmente. Principalmente, por favor. Então, um abraço e até mais. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.